A depressão é considerada hoje como o mal do século e atinge milhares de pessoas. Uma doença silenciosa que atua nas sombras sem ninguém perceber. E no sentido patológico, há uma presença gigantesca de tristeza, pessimismo, uma baixa autoestima, grande oscilação de humor, com picos de alegria e tristeza e uma mudança brusca no humor. Pensamentos ruins que podem levar até mesmo a pessoa a tirar a sua própria vida. Esses sintomas surgem com frequência e levam a pessoa a um isolamento social e a perda da sua energia espiritual. Então, no vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre a depressão. A paz do Senhor a todos, eu sou o Anderson Alexandre e mais um Bate-Papo Cristão está começando. E no vídeo de hoje, continuando a série de vídeos sobre suicídio e as suas prováveis causas, aproveitando o mês de prevenção ao suicídio, nós vamos falar um pouco sobre a depressão. Talvez possa ser considerada como um dos maiores gatilhos para ao suicídio. Então vamos iniciar olhando o lado patológico, mas também o lado espiritual da depressão. Não que a depressão seja apenas a questão espiritual ou falta de Deus, mas que a presença de Deus nos ajuda a superar tanto os problemas físicos como também os espirituais. Isso é um fato comprovado por todo cristão. Então vamos deixar de demora e vamos começar então a nossa reflexão. A primeira coisa que nós podemos então falar é que Deus ele quer nos libertar da depressão. E é natural nós passarmos por alguns momentos de tristeza, mas Deus ele pode restaurar a nossa alegria. Independente se o nosso motivo de tristeza tem uma origem física ou espiritual, Deus nos liberta, nos cura e pode transformar a nossa vida. Portanto, para você que sofre com a depressão, pensa em tirar a sua vida, logo de início eu já deixo um recado. A depressão não é o fim. E independente da causa, se é psicológica, se é física, devido a uma doença, a um problema sério, ou se é de origem espiritual, Deus é a saída para todos os nossos problemas. E a depressão é um tempo prolongado de tristeza e desânimo que vai minando a energia física e espiritual da pessoa. A alegria, então, parece perdida e sem uma percepção por parte da pessoa de como recuperar, restaurar essa alegria. A pessoa não consegue pensar de forma positiva, não consegue enxergar possibilidades de vencer os seus desafios. A depressão, ela tem muitas causas. Pode ser uma doença, a descoberta de uma enfermidade considerada sem cura, uma doença psicológica, que muitas vezes é o mais comum, a perda de um ente querido, de um amigo, de alguém que esteja ao seu lado, o sentimento de culpa ou um sofrimento por algo que fez, se arrepende e às vezes não há como pedir perdão. A depressão tem vários níveis, pode durar pouco tempo, pode ter picos onde a pessoa consegue ainda levar uma vida relativamente normal, sem que as pessoas percebam o problema, ou a atingir níveis profundos onde a pessoa sequer consegue sair do próprio quarto. E a depressão é algo extremamente destrutivo. E Provérbios, no capítulo de número 18, no versículo de número 14, nos diz que o espírito do homem suportará a sua enfermidade, mas o espírito abatido, quem levantará? Ou seja, quando nós estamos voltados para a nossa enfermidade física, nós conseguimos suportar. Mas quando a doença vem para o lado psicológico e atinge o nosso espiritual, nós somos incapazes de suportar. E quando eu digo isso, eu não estou tirando, ou o proverbialista, tirando a importância da doença física e a necessidade de nós olharmos para as doenças físicas como sendo necessária para tratar de um modo clínico. O que eu quero dizer é que quando nós deixamos a depressão atingir o nível espiritual, mesmo que a sua origem tenha sido física, tenha sido uma patologia, uma doença,
passa a não apenas ser solucionada de uma maneira clínica, mas se torna necessário também a ação de Deus para a solução completa. E aí, como eu disse no vídeo sobre o suicídio, é necessário nós unirmos tanto a necessidade de um tratamento físico, quanto a necessidade de nós nos aproximarmos de Deus. Porque Deus, ele entende a nossa tristeza. Jesus se sente triste ao longo da sua estada na terra como homem. E muitos salmos, eles expressam tristeza e angústia. Mas a tristeza não é o fim do caminho. E ela não pode tomar conta da nossa vida. Ela não pode determinar as nossas ações e a forma como nós vivemos. E a depressão é justamente isso. A tristeza fora de controle. Quando nós nos deixamos abater pelos problemas que se levantam na nossa mente, pelos problemas que se levantam no nosso corpo, pelos problemas que se levantam na nossa vida espiritual. E uma dessas três áreas em descontrole vai puxando o descontrole das outras e descarrega, ou pode descarregar, numa depressão profunda. E Deus, ele quer e pode restaurar a nossa alegria, a nossa esperança e a nossa vida de uma forma plena. O que nós precisamos é confiar e nos lançarmos verdadeiramente nas mãos de Deus. E durante a depressão, principalmente quando atinge o lado espiritual, parece que Deus já nos abandonou e não se importa mais conosco. Porém, isso não é verdade. Os nossos sentimentos são enganosos, como nos diz as Sagradas Escrituras, em Jeremias, no capítulo 17, no versículo de número 9, onde nós lemos: Deus lhe ama e está com você, mesmo quando você não sente. Ou seja, o plano de Deus é nos dar esperança e futuro, e não uma vida de tristeza sem fim. E Ele está conosco, mesmo quando parece que nós fomos abandonados. Muitas das vezes somos nós que viramos as costas e rejeitamos o auxílio de Deus. Já Jeremias 29:11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Creia na verdade de Deus e em seus sentimentos. Porque os sentimentos de Deus é ter o melhor para a nossa vida. E, ao contrário do que muitos acham, a depressão não é um pecado e nem sinal de falta de fé. É um descontrole momentâneo que nós temos, que, se não cuidado, pode sim abalar a nossa fé, por mais forte que seja. Porque pessoas firmes na sua fé, homens de Deus, como eu citei no vídeo do suicídio que eu vou deixar no card, próprio profeta Elias, e lá eu cito sobre isso, ele entra no estado depressivo e pede para si a morte. E Deus o consola e cuida para restaurá-lo. Então, nós precisamos buscar em Deus o fortalecimento diário para vencermos as situações que nos levam ao estado depressivo e que pode ir se aprofundando e agravando cada vez mais o problema. Mas então, diante de tudo que nós conversamos, como é que nós podemos lidar e vencer a depressão? Porque lutar contra a depressão, meus irmãos, não é fácil e pode levar tempo. É necessário paciência, tanto para o tratamento clínico quanto para o tratamento espiritual, a busca que nós precisamos ter em Deus. Mas nós temos que confiar em Deus, porque Ele promete que a tristeza passará. E nós devemos acreditar nisso e procurar a ajuda, primeiramente clínica, se for o caso, com um especialista para medicar, mas também procurar se abrir com o nosso pastor, líder, alguém que espiritualmente possa nos orientar, e acompanhando isso, o tratamento, como já mencionei, com o psicólogo, que pode analisar a parte clínica do nosso problema. Nós também não podemos
nos isolar. Ter a companhia pode ser difícil durante a depressão, e quando nós somos a companhia também, difícil porque nós temos que medir as palavras, que tudo que nós escutamos no estado depressivo nos machuca, e tudo que nós podemos falar quando nós estamos para ajudar uma pessoa nessas condições pode levar a agravar o caso. Mas nós devemos fazer o esforço de procurar pessoas da nossa confiança, quer seja como citado, o líder, tanto para ter uma orientação de um homem de Deus, como também se é uma figura de amizade. E quando nós estamos nessa figura, tomar cuidado para não dizer que é frescura, que a pessoa tem que lutar, levantar e esquecer, porque aquilo não é nada. Ouvir a pessoa desabafar, muitas das vezes, ajuda muito mais do que nós falando. Dar a atenção, o aconchego que a pessoa depressiva precisa é um passo importante para que ela se sinta acolhida, para depois ouvir palavras de ânimo e de uma mão estendida para ajudar a resolver o problema. E não deixando o problema de lado ou fazendo-a pensar que aquele problema não é um problema verdadeiramente. Com isso, nós devemos ocupar-nos do que fazer, procurar, dentro do possível, manter a nossa rotina o mais normal possível, ocupando a nossa cabeça com as coisas de Deus e com afazeres saudáveis. Por mais difícil que seja, continuar orando, lendo a Bíblia, nos aproximando de Deus, mas também não esquecendo que pode ter consequências físicas e que essas consequências devem ser tratadas, tanto física como espiritualmente, e, se possível, simultaneamente. Muito bem, irmãos, mais um Bate-Papo Cristão vai ficando por aqui. Compartilhe esse vídeo com quem possa estar passando por problemas assim, para que eles possam entender que em Deus tem sim uma saída e que não é demérito nenhum procurar um profissional para ajuda na resolução clínica do problema. Deixe nos comentários se você tem passado por isso, como você conseguiu vencer. O seu comentário é muito importante para que outras pessoas também se fortaleçam e sintam que é possível vencer esse problema. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo. Se você está chegando agora no canal, se inscreva, ative o sininho, venha participar da nossa comunidade, tanto aqui no YouTube todos os domingos, como também lá no Instagram. Nos ajude a levar os nossos vídeos à nossa comunidade para que o YouTube entenda que o conteúdo aqui é edificante e ajuda as pessoas. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês e até o nosso próximo encontro.